Agora a gente vai... Opa, que eu tô perdida aqui. Tá, vamos lá. Então, gente, de novo, como eu prometi, né? Semana passada a gente começou esse número de lives, que são as lives pro aquecimento da jornada da fisioterapia para pessoa idosa. E agora eu tô zonza, porque eu não sei para qual câmera eu olho. Lembrando que a gente vai ter a última edição da jornada da fisioterapia para pessoa idosa, onde vai ser um evento, onde eu vou falar sobre, enfim, fazer aquela introdução da fisioterapia para pessoa idosa e para fazer também, lógico, a divulgação do curso, que já está acontecendo, mas vai ter continuidade para o ano que vem. E hoje o tema da live é sobre os testes de geriatria, os testes de gerontologia, que é uma das falas que eu escuto eu já escutei, hoje em dia já nem tanto, mas já escutei, que é: testes de geriatria é coisa para quem faz pesquisa, ou será que dá para aplicar mesmo no dia a dia, né? E eu tô muito confusa olhando para baixo e para cima. Para quem não me conhece ainda, eu sou Renata Lima, eu sou fisioterapeuta da uroginecologia e da gerontologia, tá? E como eu já disse, esse é o aquecimento da jornada da fisioterapia para pessoa idosa, para que a gente possa juntos dominar ali a avaliação e tratamento da pessoa idosa. E agora, vamos lá ao tema, que eu, como eu já disse, né, falar sobre os testes da geriatria. Será que isso é coisa para quem faz pesquisa, não é aplicável na nossa prática? Ou seja, para quem faz o atendimento domiciliar ou mesmo em clínica, dá para aplicar os testes? E de primeiro eu já respondo que sim, dá para aplicar sim. Na verdade, os testes, eles não é coisa para quem faz pesquisa, como eu já escutei, né? Isso é coisa para quem faz pesquisa, na prática clínica não dá para aplicar. Não existe isso. Tudo que é aplicado, inclusive em pesquisa, é justamente para ser hábil ali, para ser validado, para a gente aplicar na nossa prática. Porque senão não vale nada, né? Então, essa fala aí a gente já elimina agora. E aí, continuando, fazendo sempre aquele esqueminha de perguntas, a primeira pergunta é: o que são os testes de geriatria? Mais especificamente, o que são os testes que compõem a avaliação multidimensional da pessoa idosa, ou também conhecido como AGA, avaliação geriátrica ampla. O que são esses testes, né? Basicamente funciona da seguinte maneira: quando a gente entende sobre a saúde da pessoa idosa, a gente vai entender que eu não posso simplesmente rastrear a doença. Que eu não posso ficar com essa cabeça, com esse pensamento de que eu vou tentar ali rastrear qual tipo de doença, qual é a doença que essa pessoa tem e só. Ou mesmo entender que a saúde dessa pessoa ela tá saudável caso ela não tenha doença. Não, a gente vai entender que, poxa, peraí, existe entre o céu e a terra, existe muita coisa que a gente precisa entender, que é enxergar essa saúde de forma global. Se a saúde ela é compreendida em todos os aspectos biopsicossociais, então eu preciso rastrear dessa forma também. Então a AGA, ela é um rastreio de diversas dimensões da saúde da pessoa. Dentro desse rastreio, a gente vai contemplar a avaliação, monitoramento, a gente vai contemplar reabilitação, porque não é simplesmente só testes avaliativos, índices, escalas avaliativas. Eu também tenho toda uma forma de monitorar a saúde dessa pessoa. Eu tenho como rastrear, eu tenho como reabilitar essa pessoa, tá? Então, vai além de simplesmente eu fazer um teste avaliativo. Ela contempla diversas áreas, tá? Primeiro, a gente sempre fala do rastreio cognitivo e do rastreio de humor. Então, dentro da avaliação multidimensional, a gente precisa entender a parte cognitiva, o quanto isso vai impactar no nosso atendimento da fisioterapia. Porque eu preciso entender o seguinte: como está o processo cognitivo do meu paciente? Será que ele consegue compreender todos os comandos que eu passo? Então, vou dar um exemplo muito prático na minha área. Eu sou da uroginecologia também. E eu preciso que essa pessoa ela tenha uma consciência corporal muito adequada.
porque eu vou trabalhar essa consciência. E aí eu preciso ensinar que músculo é esse, onde está esse músculo, mas para isso eu preciso que ela tenha, a atenção dela esteja adequada. A atenção é uma habilidade cognitiva que a gente tem. Eu preciso da atenção, eu preciso da memória, eu preciso das funções executivas. Então, como eu vou passar um comando para uma pessoa que está apresentando um déficit cognitivo? E se eu sequer sei que essa pessoa apresenta? E aí eu vou colocar ali que, meu trabalho não está funcionando, meu trabalho não está sendo eficaz. E como é que eu... Bom, se você rastrear como está o comprometimento cognitivo dessa pessoa, como está o humor dessa pessoa, você consegue ter um raciocínio clínico de como você vai abordar a sua intervenção de forma mais eficaz e, lógico, contemplando, lembra da saúde, e a gente consegue rastrear a gente consegue indicar essa pessoa para um profissional. Outra coisa que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de aceitar o que elas têm. Ou mesmo, a gente tem isso, né? A gente tem uma dificuldade de procurar ajuda, porque a gente não aceita o que está acontecendo com a gente. Isso é muito comum, né? Quando a gente observa ali por um teste, por uma escala, por um índice, que me traz o resultado de forma mais palpável, digamos assim, eu consigo entender que eu realmente preciso me cuidar. Não estou dizendo que isso é a salvação do mundo, que apresentar um índice, o resultado de uma escala, de um teste para essa pessoa, ela vai virar a pessoa mais centrada do mundo e ela vai procurar ajuda. Não, não é isso. Mas facilita. Obrigada, que eu não estava com luz, mas eu acho que está bem clarinho aqui. Mas facilita muita coisa, tá? Então, o primeiro passo desse rastreio, né, o que é essa AGA, é a gente rastrear a cognição e o humor dessa pessoa. Depois disso, a gente pode rastrear N outras situações, como, por exemplo, a mobilidade, o equilíbrio. Quando fala da fisioterapia, né? A fisioterapeuta quer rastrear o quê? Quer rastrear mobilidade, quer rastrear equilíbrio. Ali a gente consegue observar como está o desempenho da funcionalidade dessa pessoa. Então, é lógico que eu vou rastrear dor, é lógico que eu vou rastrear qualquer comprometimento articular, lógico que eu vou rastrear de forma muito mais intrínseca ali, né? Mas eu também posso fazer um rastreio mais global, onde eu posso identificar se essa pessoa ela tem, por exemplo, uma das coisas, né, que me ajuda muito os testes da AGA é me trazer uma facilidade no meu prognóstico. Muitos testes que rastreiam o desempenho, por exemplo, de membros inferiores, muitos testes que rastreiam o equilíbrio da pessoa, ela me traz um prognóstico no próximo 1 ano dessa pessoa. Se eu não intervenho, se eu não faço uma intervenção adequada, ou seja, por um acaso, eu, rastrei ali, fiz uma intervenção, tratei de alguma coisa mais específica, mas não expliquei a importância de uma prevenção, não fiz nada disso. Essa pessoa, ela continua com uma probabilidade de no próximo ano, nos próximos 12 meses, 8 meses, de desenvolver mais incapacidades do que ela já apresenta. Essas incapacidades, elas vão ser, vai repercutir diretamente nas atividades de vida diária dessa pessoa. Então, essa pessoa ela pode apresentar mais restrições, ela pode começar a deixar de fazer coisas que ela fazia, e automaticamente isso vai impactar no nível de independência dela, então ela passa a ser mais dependente. Então repara que um simples teste de mobilidade, de equilíbrio, de força, ele pode me trazer uma facilidade não só no meu raciocínio clínico, de qual tipo de intervenção eu vou trabalhar, mas também no meu prognóstico. Então, vamos lá, continuando. Então, eu falei que a AGA, ou avaliação multidimensional, ela é composta por rastreios cognitivos e humor, rastreios de mobilidade, de equilíbrio, rastreios de riscos de desnutrição. Então, aquela pessoa que às vezes você olha e fala assim, não, tá sobrepeso, não tem risco de desnutrição aqui. Não é bem assim.
E o que isso impacta para mim como fisioterapeuta? Impacta que se essa pessoa estiver apresentando risco de desnutrição, ela muito provavelmente está perdendo massa muscular. Ela está emagrecendo, mas ela não está emagrecendo perdendo a massa gorda, ela está perdendo massa magra. E como é que eu vou pensar em fortalecer, pensar em ganhar hipertrofia, pensar em ganhar mobilidade, se essa pessoa está em processo de sarcopenia mais avançado? Então, é importante que eu também rastreie o estado nutricional dessa pessoa, que é uma das formas da gente, é uma das aplicabilidades da AGA, tá? Então, dando continuidade, né? A gente rastreia também a funcionalidade voltada para as atividades de vida diária. Então, como assim, né? Através de testes funcionais, onde eu vou rastrear as atividades básicas de autocuidado, as atividades instrumentais mais elaboradas dessa pessoa, eu consigo ver o grau de autonomia e de independência que essa pessoa tem e trabalhar em cima disso. Hoje, já de manhã, já fiz alguns atendimentos e aí teve um especial que foi muito bacana porque a gente estava fazendo os exercícios específicos e aí depois de fazer, né, o meu protocolo que eu tinha montado para aquela pessoa, eu pedi para ela vestir a própria roupa íntima. E o movimento que eu estava fazendo de fortalecimento, de ganho de mobilidade, de flexibilidade, enfim, tudo que eu estava fazendo era proposital para aquele movimento específico de colocar a própria roupa íntima. E aí, no final, né, a gente foi lá e fez e testou. Fecha um pouquinho. E testou. E foi perfeito. Bom, pra mim tava ótimo, né? E a paciente ficou bem feliz também. Então, eu rastreei lá, através das atividades de vida diária, o que tá comprometido, se consegue vestir a própria roupa, tá? Lógico que isso também tem uma influência cognitiva, mas pensando na parte mais motora, né? Ela consegue vestir a própria roupa, tá com dificuldade, precisa de ajuda. Isso tudo a gente rastreia nas atividades de vida diária. Ou seja, na funcionalidade. E com base nesse rastreio, você pode montar um protocolo de tratamento, de intervenções, independente do que você tem de bagagem. Eu falei mais cedo com uma amiga também, né? A gente tava conversando sobre isso. Eu falei assim, independente de... eu tenho Mulligan, eu tenho Maitland, eu tenho uroginecologia, minha especialidade, enfim, independente do seu arsenal de técnicas que você utiliza, você, quando tem uma avaliação mais eficaz, você vai conseguir escolher qual intervenção vai ser mais adequada para aquela pessoa, tá? E trabalhar em cima daquilo. E aí o seu trabalho fica mais assertivo, o seu trabalho fica mais direto, resolve a dor daquela pessoa, tá? A dor não no sentido de só da dor que a gente conhece, não. A dor no sentido de o que está impactando aquela pessoa que gera uma dor para ela, tá? E aí, dando continuidade, a gente já entendeu o que são esses testes, né? Basicamente, a gente vai rastrear todas as dimensões de saúde. E aí, uma outra pergunta é qual a diferença entre a anamnese da fisioterapia e realizar os testes da AGA? E aí, eu entendo essa pergunta da seguinte maneira. Primeiro lugar, a anamnese a gente tem que fazer sempre. Em todas as áreas, qualquer área que você trabalhe, você vai fazer uma avaliação, a anamnese tem que estar presente. E ela tem um padrão para a gente seguir. Graças à resolução 414, a gente tem que seguir a nossa anamnese de forma estruturada. Todo mundo faz a mesma anamnese. Agora, os exames físicos, ou seja, o que cada área vai trabalhar especificamente, aí depende da área que você atua. Se é neuro, se é uro, se é cardio, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma avaliação física também, mais específica dentro da uro. Então, primeiro faz a anamnese, depois vai especializando para aquela área determinada. Mas os testes da AGA, ele não exclui
a sua avaliação ou específica e muito menos anamnese, tá? Então, a grande diferença é que, na verdade, a anamnese vai ser obrigatória, todo mundo é igual. 2, você vai ter a sua avaliação mais estruturada, mais específica, dependendo da área que você esteja, traumato, não importa. Você vai ter uma avaliação mais específica, mas você vai rastrear de forma ampla, além. Você vai rastrear de forma ampla aquela pessoa, a saúde daquela pessoa. Então, investigando o estado de humor para facilitar em relação a como você vai, a forma como você vai intervir, quais são os comandos, enfim, vai intervindo em relação à mobilidade, equilíbrio, para você se prevenir, por exemplo, se a pessoa tem risco de queda, como você vai intervir, tá? Independente da área que você trabalha. Continuando. E aí a pergunta era, podia funcionar em qualquer especialidade de fisioterapia? Pode. Se você atende dentro da sua especialidade o público acima de 60 anos, pessoas acima de 60 anos, independente de qual área você atue, por exemplo, no meu caso, eu primeiro me especializei em uroginecologia, então ali eu vi que meu público era muito mais idoso. Lógico, eu podia ter ido para obstetrícia, eu podia ter ido para pediatria, mas eu, na verdade, já atendi a população idosa e foi algo que me atraía muito mais, já me atraía. E depois, finalizando a minha especialização, eu optei por continuar nesse público. Enfim, minha vida também foi direcionando para essa área. Eu fui convidada para trabalhar numa clínica da minha professora, minha mentora, e ela lá é especializada em gerontologia, então tudo foi caminhando para o que eu já gostava. Mas continuando, né? E aí, dentro dessa área da uroginecologia, eu sentia que faltava ainda alguma coisa, eu precisava entender mais como era o atendimento dentro da gerontologia. Porque se o meu público já era todo idoso, e eu sentia que, cara, ainda não tá completo, é lógico que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer o melhor, e aí é natural que a gente fique naquela de que, eu ainda não tô pronta, Mas não era uma autocobrança de não estar pronta. Era uma sensação de que, não, peraí, eu tô atendendo uma pessoa que ela tem mais probabilidade de apresentar incontinência urinária. Essa pessoa, por conta do processo do envelhecimento, ela vai apresentar para mim diversas outras complicações em outras dimensões da saúde. Por que eu só tô enxergando o quadril? Por que se eu sei que as incontinências urinárias, eu tenho algumas delas que são impactadas em relação à mobilidade dessa pessoa, se eu não tenho uma marcha adequada, se eu tenho um risco de equilíbrio, isso vai impactar na forma como eu chego até o banheiro, por que eu tô só trabalhando o assoalho pélvico? Se eu deveria estar trabalhando também a mobilidade, membros inferiores, equilíbrio, assim vai. Mas para eu saber trabalhar isso, eu não preciso rastrear antes, eu não preciso avaliar bem. E aí foi quando eu pensei, tá faltando alguma coisa, eu preciso aprender mais. Ai, tá coçando. Enfim. Outra coisa, incontinência urinária, ela é um fator de risco de queda. Porque a pessoa pode perder urina, ficar com a roupa umedecida, e aí automaticamente molha o chão também. Aí ela pode ficar com o chão mais escorregadio, isso é um fator de queda. Outro, a incontinência urinária, ela pode aumentar a noite, a frequência noturna, que a gente chama de noctúria, acima de 3 vezes indo ao banheiro. E automaticamente isso pode estar associado a um quadro de sonolência medicamentosa, ou mesmo porque, cara, acordar à noite é horrível, é um saco. E aí automaticamente está escuro, você tem privação sensorial da visão. Então, você faz com que essa pessoa fique muito mais suscetível a quedas. Então, como é que eu trabalho com um público que precisa de uma avaliação, ou pelo menos de uma abordagem mais multidimensional, e eu não rastreio essa pessoa assim? Então foi por isso que eu quis, eu preciso realmente, já era uma área que eu gostava realmente, já era algo que eu já tinha muita afinidade, e aí eu quis continuar me especializando nisso.
Então, respondendo a pergunta se funciona para qualquer especialidade, sim, se você atende o público 60 mais, é importante você dominar essa avaliação, porque você automaticamente você vai estar enxergando essa pessoa de forma muito mais ampla. Facilita teu raciocínio clínico, isso eu digo por mim. Facilita o nosso prognóstico, facilita o trabalho de prevenção, em o que você vai atuar, como você vai atuar, tá? Independente de qual seja a sua especialidade. É neuro, não importa. Trabalha com público acima de 60 anos, então é interessante você enxergar a saúde dessa pessoa completa, tá? E aí, dando continuidade, tá. Qual o maior benefício em realizar esse tipo de teste? A palavra benefício foi eu que inventei, mas qual é a maior vantagem em realizar esse tipo de teste? Acho que eu falei bastante sobre o fato da gente estar mais preparada para entender a saúde daquela pessoa, de forma global, de forma multidimensional, entendendo que a saúde não é a ausência de doença, entendendo que a saúde ela é também composta pelo grau de autonomia e de independência dessa pessoa, que ambos esses conceitos formam a funcionalidade dessa pessoa. Então não é simplesmente a gente pensar, seu fulano, ele tem muita saúde. Por quê? Porque seu fulano tem poucas comorbidades. Seu fulano tem muita saúde. Por quê? Porque seu fulano só toma 2 medicamentos. Ok. Como está o grau de funcionalidade dessa pessoa? Quando você rastreou as atividades de vida diária, o que você encontrou nesse teste? Encontrei uma pessoa que tem um grau elevado de dependência para as atividades básicas. Encontrei uma pessoa que tem uma pontuação alta, que apresenta um grau de dependência moderado para as atividades instrumentais. Essa pessoa não sai de casa sozinha. Essa pessoa não sai, não consegue administrar a própria casa. Essa pessoa tem uma restrição para as atividades de autocuidado. Então, essa pessoa ela não consegue tomar banho sozinho. Isso é saúde para você? Então, dá para enxergar a saúde nesse caso? Pergunta para essa pessoa se ela se sente super bem. Não vai se sentir. Então, quando a gente entende que, peraí, saúde vai além de eu entender que essa pessoa tem ali comorbidades, que eu preciso rastrear a funcionalidade dessa pessoa. Risco de queda, grau de força muscular em membros inferiores, em membros superiores. Lembrando que, por exemplo, a gente tem teste, lógico que demanda, eu acho que eu já mostrei aqui na live anterior. A gente tem um teste que é de força de pressão palmar, que depende de um aparelhinho de dinamômetro. Esse aparelho, ele vai verificar o desempenho de membros superiores, lógico, mas ele está diretamente relacionado com a saúde, com a força global, que está relacionado com sarcopenia. Aí você vê uma pessoa que, mas tá muito bem, tem mobilidade, ok, mas e a força física dessa pessoa? Tem uma força, um resultado, por exemplo, uma mulher abaixo de 16 quilos, medidas pelo dinamômetro. Isso impacta na força global. Muito provavelmente essa pessoa está com sarcopenia. O que significa isso? Significa que o risco de queda dessa pessoa é muito maior. A chance dessa pessoa desenvolver num futuro próximo fragilidade é grande. Fragilidade, automaticamente, risco de hospitalizações, internação, risco dela de mortalidade, reduz a qualidade de vida. Então, uma da vantagem é que você vai rastrear essa pessoa toda e vai conseguir entender qual é a abordagem que você vai escolher de forma muito mais assertiva. O seu raciocínio clínico facilita, tá? Então, falando dos benefícios, da vantagem, eu ressalto muito isso, tá? E se eu não fizer esses testes no início do tratamento, o que pode acontecer?
Tá, vamos lá. Assim como eu iniciei essa live, eu falei que a AGA, ela contempla não só avaliação, mas monitorização, também manutenção, reabilitação. Então, tá tudo envolvido ali na AGA. Por mais que o nome, né, a nomenclatura seja avaliação multidimensional, avaliação geriátrica ampla, independente disso, do nome dela ser avaliação, ela também contempla a monitorização, manutenção e reabilitação, tá? Então, quando a gente vai fazer esse rastreio, é importante que esse rastreio esteja, lógico, no início do seu tratamento, porque vai fazer parte dessa avaliação, tá? Da sua anamnese, dos seus testes específicos e automaticamente os seus testes mais amplos. Mas é lógico que você pode ir adaptando e aplicando os testes ao longo do seu tratamento, também como uma forma de reabilitação, tá? Porém, quanto mais cedo você aplicar, e você ter uma noção de como está a saúde daquela pessoa, facilita a elaboração do teu relatório. Seu relatório é uma forma da gente criar ali um vínculo com o paciente, para que a gente possa ali mostrar, olha, tá aqui o meu trabalho, um relatório. Quantas vezes você entregou um relatório para o seu paciente? Pensa aí, quantas vezes você montou um relatório fechadinho, mostrando para ele tudo que você avaliou? Quantas vezes fez isso? Então, é uma forma da gente orientar melhor o nosso relatório. Aí vai lá e entrega. E aí, o que mais? Você está usando os testes, você pode usar ali uma forma de usar na sua intervenção como reabilitação, ok? Vou fazer uma reavaliação. Se você não fez os testes antes, não tem como você reavaliar, não é? Óbvio, né? Então, se eu não consigo, se eu não aplico o primeiro, como é que eu vou saber o antes e o depois dessa pessoa? Então, a importância da gente aplicar os testes no início é essa, para que a gente possa ter uma medida, um palpável de um antes e depois. Todos os testes, eles trazem pra gente... Opa! Foi só um susto para ver se tá acordado. Estímulo simpático, o nome disso. Eu tinha um professor eu botei a mão na outra câmera, meu Deus do céu, o pessoal do YouTube deve estar com uma mãozona assim na tela. Eu tinha um professor de cardio, Ivan, maravilhoso. E aí ele explicando o estímulo simpático, parasimpático, e aí no meio da aula, à noite, fazia faculdade à noite. Sonolência diurna, cara, eu falei sobre isso mais cedo nos stories, né? Sonolência diurna ainda é, né? Mas ainda mais no período da faculdade. E aí ali noturna, então, meu filho, eu já tava pra lá de Bagdá, eu e todo mundo naquela sala. E aí ele batia uma palma assim, pá! Não tinha como, você acordava. Aí ele brincava, estímulo simpático, enfim. E aí foi isso agora aqui. Mas dando continuidade, então, é importante que a gente rastreie para que você possa ter uma noção de antes e depois. Os testes, eles trazem de forma muito palpável esses resultados, sabe? Então, é uma forma mais fácil da gente mostrar o resultado para o nosso paciente também, tá? Explicar para ele. Bom, eita que soninho, sonolência diurna aí, gente, tô adorando falar sobre esse assunto. Acho que vale a pena uma live falar só sobre sonolência diurna excessiva. Comenta depois se vocês querem esse assunto, sonolência diurna excessiva. Eu tô adorando estudar sobre isso, acho que tem 1 ano que eu venho lendo sobre o assunto, que eu venho buscando informações, pesquisando, enfim. E aí agora as coisas estão ficando mais fechadinhas para eu poder passar esse conteúdo, inclusive. Se quiserem, comenta. Quero assunto, quero uma live, quero um vídeo só sobre sonolência diurna excessiva. Bom, com relação a onde você vê onde mais as pessoas erram na avaliação, né? Eu vejo muito a dificuldade de aplicar os testes, mas muito por falta de conhecimento. Mas não é uma falta de conhecimento porque, natural, Renata, se eu não conheço o teste, logo não conheço, ponto final. Não, mas não é bem nesse sentido. É muito, às vezes, mais o medo de aplicar. Uma coisa que eu falei na aula
passada ou retrasada, não lembro, mas eu falo na aula, que é o seguinte: os testes precisam ser praticados. Se você não pratica, você não vai se sentir tão seguro. São testes simples, são testes que você faz, aplica ali naquela pessoa em 1, 2, 3, 4 minutos, 10 minutos no máximo, tá? Mas se você não aplica, você nunca vai ter aquele domínio. Então, acho que o erro tá dentro dessa avaliação é muito na insegurança e na falta de botar a mão na massa. Por isso que eu falo, gente, faça o primeiro, não vai gostar, vai achar que fez ruim, não tem problema, ok, reavalia, faz de novo, tá? Não é algo que você vai comprometer a saúde daquela pessoa, não tem nada a ver, não é assim, tá? O seu tratamento da área que você trabalha vai continuar sendo o mesmo, ok? Então você vai fazer a sua avaliação muito bem embasada, você vai fazer a sua avaliação específica, do jeito que você sempre faz, só que você vai complementar com o rastreio multidimensional. Então isso, aos pouquinhos você vai pegando. Então o maior erro é não praticar. E aí eu reforço, faça, põe a mão na massa, aplique os testes, aplique os índices, as escalas, faça, tá? Começa, uma dica que eu gosto de dar é o seguinte, começa aplicando, por exemplo, com quem você tem em casa. O teste, obviamente, dependendo da idade, não vai ser, não vai ter o resultado fidedigno. Por quê? A maioria dos testes que complementam, que estão dentro da AGA, da avaliação multidimensional, são testes voltados para a população geriátrica. Isso significa que são testes exclusivos para quem tem acima de 60 anos, enfim. Então, é lógico, se você tá, por exemplo, o Lucas foi muito minha cobaia, né? E aí, eu tô olhando pra ele aqui. E aí, então assim, é lógico que os testes, os resultados com eles foram alterados. Mas assim, ele foi minha cobaia para eu poder aplicar e aprender os testes. Então é natural. Faça com quem tem em casa, tá? E aí depois você vai aplicando na sua rotina, na sua prática clínica. Por onde começar a fazer uma boa avaliação? Em primeiro lugar, é ter a sua avaliação da área que você já trabalha, que você já atua, muito bem estruturada. A partir daí, ter conhecimento das ferramentas, dos instrumentos de avaliação da AGA, da avaliação multidimensional, a partir daí você consegue formular melhor a sua avaliação, tá? Eu gosto sempre de mostrar, eu ando com a minha pastinha. Se eu mostrar, eu vou abrir aqui para vocês. A minha pastinha, agora tá até um pouquinho menor porque eu preciso voltar a colocar. Tem todos os testes, aqui são as minhas imagens de assoalho pélvico, que é uma forma de eu conscientizar a pessoa, tá? Preciso ensinar. Mas aqui, ó, pra mostrar. Tá vendo essas... Como é que é o nome disso? Post-it não, essas marcações... Como? Etiqueta. Essas etiquetas são pra eu ter... pra me orientar quais são os testes que tem aqui, tá? E aí eu sempre ando com várias folhas. Por quê? Bom, primeiro porque sempre quando eu tenho uma avaliação, lógico que eu me preparo para essa avaliação antes, não é uma coisa que surge no meio do dia e me liga: oi, Renata, tem horário para uma avaliação agora? Não é bem assim que funciona, né? Tem que agendar, até porque uma avaliação ela demanda em torno de 1h30, 2 horas, então eu preciso agendar com calma, vamos lá. Porém, entretanto, eu uso muito teste como reavaliação com os meus pacientes. E lógico, nem todos eles estão no mesmo período de reavaliação. Então, eu sempre ando com os testezinhos porque eu vou reaplicando. Faço todos eles? Reavalio tudo? Não necessariamente. A gente vai de acordo com que o seu raciocínio clínico ali na hora dos atendimentos, enfim. Então, uma forma de organizar, né, de por onde começar é tendo toda a estrutura muito bem consolidada na sua cabeça. Primeiro com a sua avaliação mais específica e depois você vai complementando com os testes da AGA, tá? Atenção, para a gente configurar uma avaliação multidimensional, não preciso fazer todos os testes, ok? Porém, para que você configure como uma avaliação multidimensional, existe um mínimo de testes, de instrumentos, de rastreio que precisam ser feitos, tá? Então, qual é esse mínimo, né? A avaliação, o rastreio cognitivo e de humor,
tem que ter, tá? Um rastreio de mobilidade. Então, falei cognitivo e humor, que são separados, mas acaba que sempre a gente fala junto, né? Mas são separados. Um rastreio de mobilidade para risco de queda, para testar força, tá? O rastreio de fragilidade, que pode ser aplicado pelo mini avaliação do estado nutricional, ok? E outras perguntas como medicamento, enfim, para testar a iatrogenia. Mas aí, para fisioterapia, o mínimo que a gente pode aplicar para configurar uma avaliação multidimensional seriam esses, tá? É importante rastrear outros detalhes que a AGA traz? Mas a gente poderia primeiro aplicar apenas esse. Eu acho que eu não falei das atividades de vida diária, não falei funcional, falei mobilidade, queda e não falei funcional. Correção: humor, cognição, mobilidade, rastreio de queda, equilíbrio e funcionalidade através das atividades de vida diária. E ai meu Deus, o risco de desnutrição também, tá? Então, basicamente é esse, mas tem outros testes que podem ser aplicados também. Bom, agora eu vou finalizando, porque eu acho que já tem quase 40 minutos de live, eu sei. Oi! A Iô entrou! Ai, que saudade também que eu tenho, gente. Ó, minha amiga do Rio. Então, que bom que você tá aqui. Um beijo. Assis. Ai, Cíntia. Olha eu dando tchau pras amigas. Bom, galera, então vou finalizando, que eu sei que já tem um tempinho. Lembra de se inscrever. Esse aqui é o aquecimento da jornada fisioterapia para pessoa idosa. Lembra de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Vai ser a última edição desse ano. Oi! E quem já se inscreveu, que não entrou no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, porque vai rolar alguns materiais exclusivos para quem está no grupo do WhatsApp. E, de novo, quem não se inscreveu na jornada, corre no link... Ai, minha Nossa Senhora, que eu... Tá, mas é no link da bio do Instagram. Mas pra quem tá no YouTube, tem o link da bio também. Tá na descrição do vídeo. Obrigada. Então, quem tá no YouTube, o link tá na descrição. Quem tá no Instagram, o link tá na bio. Se inscreve. Vai acontecer agora em dezembro, a última edição da Jornada da Fisioterapia da Pessoa Idosa para o curso do ano que vem, que é o Fisioterapia para Pessoa Idosa. Gente, olha, muito obrigada, Iô, obrigada, Cíntia. Minhas amigas estão aqui presentes, firme e forte. E até a próxima live, que acontece quarta-feira, né? Se tudo der certo, por favor, até a próxima live. E no YouTube eu não tô com filtro. Minha Nossa Senhora, no YouTube eu não tô com filtro. Minha cara tá desse jeito? Que absurdo. Linda não, né, querido? É porque marido não conta o elogio, mas tudo bem. No Instagram, ó, tema da Copa, porque hoje tem jogo, por favor, todo mundo torcendo. E até a próxima, gente. Me ajuda agora a desligar esse meio mundo de coisa aqui, pelo amor de Deus. Vou parar aqui no Instagram. E agora aqui. Peraí, gente. Beijo, tchau. Encerra aqui.